começar o programa, eu quero saber, você tem, assim, bons pensamentos durante o dia? Nessa semana eu bati um papo sobre o poder dos nossos pensamentos com o Dr. Igor Duarte. Dá uma olhada. Doutor Igor, a gente vai falar sobre os nossos pensamentos. Dizem que eles tomam forma. Os pensamentos são muito importantes e eles são muito poderosos. Os pensamentos, eles realmente têm poder? Eles têm poder de mudar a nossa vida ou não? Isso aí é frase montada que alguém achou bonito e colocou na internet. Olha, não, os pensamentos cada vez mais estão provando que os pensamentos têm uma importância muito grande na nossa vida, no nosso futuro e na nossa saúde. Tem dados muito interessantes de pesquisas já realizadas, inclusive, de pessoas que têm bons pensamentos, e isso tem um reflexo na saúde da pessoa. A pessoa tem um coração melhor, a pessoa tem uma parte física melhor. Então, pensamentos positivos aí é tudo que tem de bom aí para a saúde. Pensar e ter pensamentos é a mesma coisa ou coisas completamente diferentes? Parece um jogo de palavras, né? Mas não é, não. Então, quando a gente fala em ter pensamentos, a gente está falando dos devaneios, daqueles pensamentos que vão vagando por aí, esses pensamentos. E esses pensamentos, que são aleatórios, eles vão para onde quiser. Agora, quando a gente fala em pensar, é quando a gente traz a atenção para uma determinada situação, você concentra energia ali, você gasta energia tentando solucionar aquele problema, criar aquele novo projeto. Então, basicamente, essa é a diferença entre pensar, você colocar o foco, colocar a atenção, colocar a energia e apenas ter pensamentos, deixar os pensamentos apenas fluir. Tem algum problema em ter pensamentos negativos? Isso vai causar algum problema ou não? É só um desvio de foco, alguma coisa que a gente, volta? Primeiro que ter pensamentos negativos faz parte de uma mente saudável. Então, as pessoas que só têm pensamentos positivos, essas pessoas têm algum distúrbio de ordem psicológica. Pessoas que o mundo está caindo, mas ela está vendo a parte boa. Tem alguma coisa de errado ali. Então é normal, aconteceu algo de errado e você tem pensamentos ruins ali, pelo menos naquele momento. Foi feita uma pesquisa, agora recente, em 2020, sobre a qualidade dos pensamentos e uma doença muito específica, muito falada aí no mundo inteiro, que é a doença de Alzheimer. Então, eles avaliaram aí milhares de pessoas e, através de testes específicos, qual era a qualidade do pensamento dessas pessoas. E então eles avaliaram o pensamento e depois eles foram avaliar o cérebro dessas pessoas e eles perceberam que as pessoas que têm bons pensamentos, elas não têm duas proteínas no cérebro, que são as proteínas tau e a proteína beta-amiloide, que são as bases para a formação da doença de Alzheimer. Então, você ter bons pensamentos pode ser que ajude a prevenir a doença de Alzheimer. O contrário também é verdadeiro. Se você tem maus pensamentos e pensamentos recorrentes, há uma tendência de aumentar a formação dessas proteínas e predispor você à demência de Alzheimer. E você aí pensando que era só uma coisa, não, é só good vibes, é só pensar positivo. Não, se você pensar negativo, até isso pode se transformar numa doença, né? Pode dar o estopim para uma doença. Além disso, como que os pensamentos, como que eles funcionam no nosso corpo? Como eles agem no nosso corpo? O cérebro cria o pensamento, mas o cérebro, quando ele cria o pensamento, dependendo de como você foca ali, é tão real que o cérebro não sabe distinguir aquele pensamento da realidade. Então, se você imaginar, aí, por exemplo, chupando um limão, isso vai reagir o organismo e as glândulas salivares vão liberar saliva. Vai sair saliva na boca, porque o cérebro não sabe, né? Então, se você foca em algo problemático, em algo de ruim, o seu corpo também se prepara para uma situação ruim, uma situação de emergência, o coração acelera, a respiração aumenta, e aí você, mas meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho problema nenhum, mas eu estou com a sensação de que algo vai dar errado. São os pensamentos formados ali, então o seu cérebro detectou que algo de ruim pode acontecer e tem toda uma reação no organismo em resposta para isso. Isso acontece muitas vezes, né? Vou até levantar minha mãozinha, quando a gente está muito cansado, muito estressado.
as crises de ansiedade, em que você pensa que você está morrendo, que você está infartando, mas não, é só uma crise de ansiedade. Mas os sintomas são físicos. Você tem dor no peito, você tem falta de ar, você sente os dedos formigando. Ansiedade é um medo que você tem de algo que não existe, tá? Então você tem medo de alguma coisa e o seu organismo reage como se você tivesse medo mesmo, como se você estivesse numa situação de perigo, onde um animal feroz estaria se aproximando de você. Então o coração acelera, você tem as palpitações, né? A frequência respiratória aumenta, há uma tendência de você não raciocinar bem. Então, se você estiver numa situação como essa, às vezes você precisa do auxílio ali, você não consegue raciocinar bem, porque para o cérebro ele só quer o quê? Correr. Essa é uma situação que a gente chama em neurologia, situação de luta ou fuga. Então, quando você tem medo de alguma coisa, mesmo que de forma imaginária, o seu organismo prepara você para essa situação de luta ou fuga. É tudo aqui, né? A gente tem que comandar. A gente falou da parte negativa, a gente até citou Alzheimer. Mas tem como ser o contrário? Por exemplo, um paciente com uma doença como câncer, a gente ouve muito falar que durante o tratamento de câncer, eles pedem para que os pacientes pensem positivo, para que eles tenham uma boa vibração. Isso, de fato, tem alguma ação no organismo? O nosso corpo entende? Tem sim, e é algo extraordinário. Primeiro que as pessoas que têm alguma doença, elas precisam fazer o tratamento e associado ao tratamento, a gente pode fazer um trabalho de exercício mental que tem efeitos poderosos. Vários estudos já demonstraram que se você tem bons pensamentos, aumenta o número de um grupo de células, que são células de defesa no nosso corpo, a gente chama de células NK. Essas células NK, elas aumentam, são células de segurança, né? Células do sistema imune, elas aumentam só se você já ter bons pensamentos. Tá? Não precisa ter um pensamento específico, só se você vê a parte boa das coisas, vê o copo meio cheio, o número dessas células já aumenta. E essas células, obviamente, ajudam a combater, por exemplo, o câncer. Perfeito. Doutor, para a gente fechar, deixa uma mensagem sobre o poder do pensamento na vida de todo mundo que está assistindo. Tudo depende de você, dos seus pensamentos. Se você tiver com uma rotina, uma sequência de pensamentos não muito boas, procure fazer um passeio, fazer uma viagem, procure conversar com um amigo que você tem uma afinidade, que você não vê há algum tempo. Se possível for, faça uma viagem para um lugar bonito. Se mesmo assim você ainda não conseguir mudar os padrões de seu pensamento, acho que é bom avaliar, pedir uma ajuda profissional, tá? Mas você não pode ficar sofrendo. Verdade. Perfeito, doutor. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, agradeço a todos.